Abra sua Bíblia em Abacuque 3. Glória a Deus. Usa o vaso, Senhor, que é esse Pai. É mais cheia na alabança. Oh, aleluia. Abacuque 3. O apóstolo Sandro não está aqui essa noite, como almoçado, motivo. Ele está ministrando hoje lá no mar, no Ministério Apostólico de Restauração, do apóstolo Ari, devido ao falecimento da apóstola Silene. Não sei se todos sabem, acredito que sim. Então, devido a circunstâncias, a dor do coração dessa família, ele está lá. Nós louvamos ao Senhor porque esse é o poder da igreja, amém? A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram, mas a Bíblia diz que também nós devemos chorar com aqueles que choram. Nos alegrar é muito fácil, não é? Mas chorar com quem chora é muito difícil. Mas a igreja tem um poder maravilhoso, por isso nós somos comparados ao corpo de Cristo. Quando alguma partezinha do nosso corpo está dolorida, está machucada, você sabia que todo o nosso corpo funciona para ele mandar circulação sanguínea lá para aquele local, mais sangue para aquele local, para a dor passar logo, para sarar logo. Então hoje o apóstolo Santo está lá fazendo esse papel para que a dor passe logo, para que seja menos difícil todas as coisas, não é? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes nós olhamos as circunstâncias, e vocês já me viram várias vezes falando, que muitas vezes eu olho situações e eu não entendo o que uma situação tão dolorosa, que a perda de uma amiga, de uma mãe, de uma pastora, pode cooperar para o nosso bem. Mas se o Senhor diz que coopera, quem somos nós para dizer que não? Muitas vezes no decorrer da nossa caminhada, nós vamos conseguindo, entendendo o porquê que Deus age de certa maneira. Às vezes não vamos entender. Às vezes jamais vamos compreender porquê que Deus decidiu agir de certa maneira. Costumo dizer que há determinadas coisas que só quando nós estivermos na eternidade, totalmente restaurados, para nós conseguirmos entender, não é mesmo? Mas se aprove ao Senhor, na sua infinita sabedoria, graça e principalmente amor, agir dessa maneira. A Bíblia diz que nós não passamos por provas que sejam maiores do que as nossas forças. Então, leia sua Bíblia aí em Abacuque 3, 3:17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Feche seus olhos. Senhor, nós consagramos esse tempo ao Senhor de ministração da Tua Palavra. Pedimos verdadeiramente que o anjo da Palavra esteja nesse lugar, que o Teu Espírito encontre espaço para agir, para fluir, para ministrar, para fazer aquilo que o Senhor deseja, nem não o que eu desejo, mas aquilo que está no Teu coração essa noite. Senhor, Tua Palavra, ela diz que a Palavra do Senhor é como uma espada que corta dos dois lados, separando alma e
Senhor, haja assim sobre nós, Senhor. Fale conosco, Senhor. Ministre aquilo que cada um de nós precisamos ouvir, Senhor Deus. Abre os nossos ouvidos espirituais. Senhor, traz luz sobre nosso entendimento. Pai, para que coisas que até hoje, Senhor, nos eram ocultas, hoje nos sejam reveladas. Senhor Deus, faz o nosso coração, Deus, uma terra boa, onde a Tua palavra cai como semente e ela frutifique, em nome de Jesus Cristo. Amém? As crianças podem sair, por Jesus. Amém? Sem barulho, sem correria. Amém. Esse profeta Abacuque, ele falava sobre Judá, sobre a nação de Judá. Abacuque, ele estava indignado com a profunda impiedade e pecado dessa nação. Então ele vem trazendo várias profecias sobre essa nação. Então ele ora ao Senhor e ele, em determinado tempo, nos últimos versículos de Abacuque, da sua oração pela nação de Judá, Abacuque, ele declara isso. Era um povo que vivia em pecado, um povo que conheceu profundamente o amor de Deus, uma nação que foi formada por Deus. Os países, eles são colonizados, eles são descobertos, por aventureiros, por navios que pararam em determinados locais e acharam um país assim como o nosso. Mas Israel não foi essa nação. Israel foi a nação que Deus criou. Foi um povo que Deus escolheu. Foi uma nação que Deus se colocou como governante e como rei sobre ela. Uma nação profundamente amada, gerada no coração de Deus. Uma nação que foi cuidada pelo Senhor e assim como é até hoje. Mas em todo o decorrer da sua história, eles vivem altos e baixos, e mais baixos do que altos, porque eles sempre escolhiam, em determinado tempo da sua caminhada como povo, se esquecer do Senhor. Se esqueciam da bondade de Deus, se esqueciam do amor do Senhor. Aí começavam a fazer ídolos para eles, começavam a viver em promiscuidade, prostituição, destruição. Determinado ponto, às vezes, em que eles mesmos matavam seus próprios filhos a dar a deuses, se misturavam com povos pagãos, se esqueciam de quem era Deus. Mas Deus nunca se esqueceu de Israel. Deus nunca deixou de amar aquele povo. Eu já disse isso para vocês, que hoje nós somos a Israel do Senhor. Nós somos um povo que foi gerado pelo Senhor, através de Jesus Cristo. Eu e você somos aquele que Deus escolheu para si. Nós somos a nação que Deus formou através de Jesus Cristo. Nós somos um povo que Deus tem um propósito. Amém? E muitas vezes, aquele profeta que profetizava sobre a restauração do Senhor sobre aquela nação, olhava ao seu redor, como muitos profetas, quando vão olhando para a história de Israel, eles olhavam ao redor e viam um povo duro, um povo desviado, um povo rebelde, totalmente se esquecendo do Senhor, não adorando mais o seu Deus. Sabe, queridos, como é muitas vezes difícil nós olharmos as circunstâncias e cremos num Deus que restaura todas as coisas, não é verdade? Esse profeta, diante de tudo aquilo que os seus olhos viam, diante de toda a destruição, assolação, de pecado, ele ainda conseguiu crer. E é isso que o Senhor nos chama, amém? É para isso que Deus nos chama, para nós olharmos para a nossa nação, para nós olharmos para a nossa cidade, para nós olharmos para a nossa família, para nós muitas vezes olharmos
Deus capaz de transformar todas as coisas, amém? E Abacuque, em determinado tempo, ele declara isso: ainda que a figueira não floresça, ainda que nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, ainda que os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais. Sabe, queridos, muitas vezes nós olhamos ao nosso redor e não há nada que fortaleça a nossa fé. Muitas vezes, quando nós oramos por pessoas, nós passamos a crer não há solução para essa pessoa. Às vezes, quando nós olhamos para os nossos problemas financeiros e precisamos de uma resposta de Deus, nós pensamos, não é possível acontecer nada. Quando nós às vezes oramos por alguém doente, quando nós oramos por um milagre, por uma situação difícil, quando nós muitas vezes olhamos as circunstâncias ao nosso redor, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, principalmente aquilo que nós sentimos, não fortalece a nossa fé. Muitas das vezes aquilo que nós vemos ao nosso redor não nos incentiva a continuarmos a caminhar e a crer. A nossa alma muitas vezes ela grita algo diferente daquilo que sai da nossa boca como oração, não é verdade? Muitas vezes nós oramos algo que sai do nosso espírito, mas a nossa alma está dizendo outra coisa. Por isso que o salmista dizia: aquieta-te, ó minha alma, no Senhor teu Deus, crê no Senhor. Muitas vezes nós temos que dar uma palavra de ordem à nossa alma e dizer: você se aquiete, pare de dizer que Deus não vai fazer, porque Deus vai fazer. O profeta aqui, ele disse: olha, ainda que tudo dê errado, ainda que você olhe as situações e nada esteja acontecendo, ainda que você esteja orando e a resposta parece que não está chegando, ainda que tudo esteja um caos, ainda que os diagnósticos estejam ao contrário, ainda que os seus sentimentos, como diz aquela canção, gritem não, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Quem concorda que isso é fácil de se fazer? Não é fácil. Eu costumo dizer, esse versículo ele fala um pouco fora da nossa realidade, porque quem aqui tem um curral em casa? Quem aqui tem um estábulo? Quem aqui tem uma videira no jardim da sua casa? Quem aqui planta alguma coisa? Não. Quem vive disso? Aqui ele falava do que era a realidade desse povo, daquilo que eles viviam, falava do trabalho das mãos deles. A pastora Solange, na hora da oferta, ela disse que nós devemos continuar ofertando ao Senhor, ainda que o nosso país fale de um caos, ainda que o nosso país fale de uma crise. Quem concorda que, acho que era ontem, nós estávamos ouvindo o jornal na hora do almoço, eu falei, meu Deus, desliga a televisão, porque não ouvi uma boa notícia. Não ouvi uma boa notícia. Não é verdade? Mas há promessas do Senhor sobre essa nação. O Senhor, no início desse ano, nos disse que esse seria um ano da aliança do Senhor conosco, amém? E o Senhor disse que Ele tem uma aliança conosco esse ano. Agora, se eu tenho uma aliança com Deus e Deus tem uma aliança comigo, quem que me governa? Ainda que seja de fato, o desemprego, ainda que seja a sua dívida real, ainda que a enfermidade ela seja real, ainda que a confusão muitas vezes ela seja real, ainda que os sentimentos, a traição ela seja latente, ela seja uma verdade na nossa vida, ainda assim eu louvarei ao Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Sabe quem consegue fazer isso? Gente madura,
gente que se deixa ser transformada pelo Senhor diante das circunstâncias, gente que é forjada pelo Senhor nos dias difíceis, nos dias maus, gente que ouve um evangelho, que crê que Deus cura, amém? Que um Deus que, ainda que depois de 10 dias de estarmos orando, guerreando, para que Deus curasse a pastora Silene, e Deus disse não. Deus não quis para ele, porque podemos ficarmos aqui, virarmos a noite, conjecturando e achando os porquês de Deus, não é verdade? Mas gente que continua crendo, mesmo quando a resposta de Deus é não, gente que continua crendo e andando no Senhor, no desemprego, na dívida, na aflição, na dor, na traição. Entende, gente? Porque o evangelho do Senhor, ele não é um evangelho de facilidades. Eu não estou aqui essa noite para te dizer, olha, sua vida é muito difícil, ela vai continuar difícil, a videira vai continuar sequinha, não vai ter, né? Não vai ter boa notícia, o desemprego vai continuar mesmo, né? O curral lá vai ficar vazio. Não, eu não estou aqui para dizer isso. Estou aqui para dizer que ainda que por enquanto as circunstâncias estejam difíceis, até o dia que Deus mudar as circunstâncias, eu todavia continuarei me alegrando no Senhor. Amém, queridos? Eu todavia, apesar das circunstâncias, eu continuarei crendo no Senhor. Sabe por quê, queridos? Há um povo muito maior fora da igreja que desistiu de crer. Tem uma quantidade enorme de filhos de Deus fora da igreja do que dentro dela, que abandonaram a sua fé, porque a resposta não veio no tempo que ela queria, porque se enfraqueceram quando a dor foi grande, quando o desemprego aconteceu, quando o luto veio, quando aconteceu a traição, quando a perda chegou. Mas lá em Hebreus diz que nós não somos daqueles que retrocedem, daqueles que olham para trás, mas nós somos o povo que crê e avança. E o versículo termina dizendo que nós somos daqueles que são salvos. Amém, queridos? Nós somos esse que temos no nosso DNA conquista. Amém? No nosso DNA não pode haver fraqueza, não pode haver desistência, porque na nossa estrutura, há a estrutura de Cristo Jesus. Amém? Daquele que foi humilhado, daquele que foi envergonhado, daquele que foi dilacerado, daquele que sofreu dores, daquele que não tinha formosura, daquele que a Bíblia diz que olhavam para ele e tinham de certa maneira um asco. Não quero essa pessoa perto de mim, diz lá Isaías 53. Esse era o nosso Jesus, mas ele não era aquilo que a sua aparência mostrava. Ele era o poder e a glória do Deus Altíssimo. Você é isso, eu sou isso. Como eu disse também em outra pregação, gente que crê, gente que não desiste de continuar caminhando. Há multidões e multidões, milhares de pessoas lotando igrejas, e eu não critico isso, porque é um povo faminto pelo Senhor, mas é um povo que tem buscado a um Deus que faz milagre, a um Deus que tem a obrigação de responder a sua oração, de dar um emprego melhor, de fazer dele, de um catador de latinha, um grande empresário. Glória a Deus, porque eu creio num Deus que faz isso. Mas eu creio também naquele irmãozinho que se converteu ganhando um salário mínimo e vai morrer ganhando um salário mínimo. Entende? Mas nem por isso ele vai abandonar a fé dele.
Nem por isso ele vai ser cotado no céu por inferior, porque creu menos. Mais uma vez eu digo, eu não estou dizendo para você que você vai viver uma vida medíocre. Eu estou dizendo que Deus ama pessoas que não desistem. Que Deus ama gente que olha a circunstância e não abandona o seu Senhor. Sabe, queridos, nós temos visto uma geração sendo formada imediatista, de gente que não sabe esperar, de um governo que não deixa mais nem os seus pais disciplinarem os seus filhos, de filhos quando fazem coisas erradas. A pastora Mônica outro dia comentou uma situação de um professor, não estou dizendo que ele agiu de maneira correta, mas ele se estressou tanto, com uma aluna que durante a aula usava celular, e ele dando a aula, aquele professor já estressado de tanto falar e ela ser indiferente, ele catou o celular e jogou lá de cima e arrebentou aquele celular. Ele não fez certo. O que esses pais fizeram? Processaram o professor. Que abuso esse professor fazer isso com a minha pobre filha. Essa é a geração que o filho vai lá, bate o carro, o pai vai lá, compra um novo. Que o filho que vai lá, faz coisas erradas, ele vai lá e conserta. Que tadinho do meu filho, ele não pode apanhar, ele não pode sofrer. Esses dias eu coloquei no Face um artigo que fala sobre a infantolatria. Nunca nem tinha ouvido esse termo. De pais que têm idolatrado seus filhos, de filhos que são o centro das suas casas, de pais que nunca mais assistiram uma TV, porque a TV agora é dos seus filhos, só se assiste na casa aquilo que os filhos querem. De filhos que têm o governo de todas as coisas, o pai e a mãe só vão dormir na hora que as crianças querem, só assistem aquilo que as crianças querem, só se come aquilo que as crianças querem, só se gasta dinheiro com as crianças. A partir do momento que filhos nascem, ele passa, essa criança não se adapta à casa, mas a casa se adapta a essa criança. Sabe quando uma criança, uma pessoa que foi criada num ambiente desse vai conseguir ouvir o não de Deus? Nunca. Sabe quando uma criança, quando adolescente ou adulta, vai conseguir esperar uma resposta de Deus? Nunca. Sabe quando uma pessoa dessa vai conseguir ser forjada por Deus? Nunca. Porque nós vivemos uma geração de que nós somos o centro de tudo e de que os pais têm que fazer tudo que eu quero, que os líderes têm que fazer tudo que eu quero, que o meu patrão tem que sujeitar às minhas vontades. Entende, queridos? Assim eu poderia passar horas falando de uma geração que quer um celular novo a cada ano, porque aquele de 6 meses atrás não vale mais, aquela roupa não vale mais. Não estou dizendo, queridos, que isso seja pecado, ter um bom celular, uma boa roupa, nada disso. Mas de uma geração que tem sido infantil, que nós muitas vezes temos sido crentes infantis, imaturos. A Bíblia fala de um evangelho transformador, fala de um evangelho que cura, que restaura, que ressuscita assim os mortos, de um evangelho que nos chama de filhos do trovão, não é? Os Boanerges, de um evangelho de poder, de autoridade, que sujeita o reino das trevas, não é verdade? Mas a Bíblia também fala de um evangelho que fala que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, não é? De um Jesus que diz que se apanharmos uma face nós temos que dar a outra, de um Jesus que diz que eu devo perdoar, de um evangelho que diz que se eu andei uma milha, eu devo andar outra milha com meu irmão, não é? A Bíblia fala de um evangelho que diz que nós, como ouro,
formados pelo Senhor. Agora, quem de nós queremos ser colocados na fornalha pelo Senhor? Não é? Quem de nós queremos ser provados pelo Senhor? Nós não queremos essa parte do Evangelho. E, infelizmente, só se tem se pregado na grande maioria da igreja o Evangelho que tudo se faz, que só se prospera, que dá aquilo que você pede, que atende a sua oração assim que você termina a sua campanha. Glória a Deus, que se levante mesmo uma geração de fé, mas que se levante também uma igreja forjada pelo Senhor, amém? Forjada no seu caráter. Porque salvação, queridos, nós recebemos assim que confessamos a Jesus Cristo, mas caráter transformado nós vamos recebendo no decorrer da nossa caminhada, amém? E assim, esse profeta, ele fala, olha, ainda que tudo esteja dando errado, eu vou me alegrar no Senhor. Queridos, há tempos na nossa vida que as coisas não vão bem, mas há tempo que elas se transformam, amém? Eu creio num Deus que a Bíblia diz que o seu nome também é basta. Um Deus que transforma todas as coisas. Já há algumas semanas, desde o dia que o profeta André falou sobre a medida, há uma medida que nós temos que encher de oração. Há uma medida que nós temos que continuar caminhando até que o milagre aconteça. Amém? Até que a oração seja respondida. Se eu não cresce nisso, eu não estaria hoje aqui, porque há muito eu teria deixado de crer no Senhor. Mas eu e você somos gente que Deus muitas vezes tem colocado no fogo para que não sobre nada de nós, para que a impureza saia. O ouro é assim, ele é refinado para que a impureza saia, para que a falta de caráter saia, para que o egoísmo saia, para que a fofoca saia, para que o milindre saia, para que a infantolatria saia, não é? Para que aquilo que não é de Deus saia das nossas vidas e sobre unicamente a pureza do ouro, porque aí o ouro sim pode ser usado pelo Senhor. Amém, queridos? O Senhor precisa desse povo. O Senhor precisa de você, querido, dentro da empresa que você trabalha. O Senhor precisa da sua vida dentro da sua universidade. Precisa de você dentro da sua família. Apesar das circunstâncias, não se sinta diminuído, não se sinta menor quando as coisas não vão bem, quando a luta chega, quando o luto chega, quando as coisas não estão como nós achamos que elas deveriam estar. Eu creio num Deus que transforma as coisas, como diz a Bíblia, num Deus que transforma a maldição em bênção. Amém? Eu creio num Deus que transforma aquilo que não é da sua vontade perfeita como instrumento do Senhor para forjar as nossas vidas, para te fazer um homem forte, para te fazer uma mulher valente. Amém? Para orar até no dia que o Senhor responda, para conseguirmos nos alegrar nos dias difíceis. Amém, queridos? Para nós continuarmos a caminhar até vermos o dia do Senhor acontecer nas nossas vidas, amém? Nós cremos num Deus de milagre, num Deus que buscamos esse milagre na nossa vida, mas acima de tudo nós buscamos ao Senhor. Não buscamos o milagre, mas buscamos ao Deus do milagre. Não buscamos a resposta, mas buscamos ao Deus da resposta. Amém, queridos? Assim, quando os dias estão difíceis, eu não vou abandonar a minha fé. Eu não vou deixar de crer. Amém? Eu não vou abandonar o meu Senhor porque os dias estão maus. Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Pare e pense um minutinho e faça essa listinha aí da sua vida. O que não anda bem? Ainda que a minha casa esteja dessa maneira, ainda que a minha saúde esteja assim,
ainda que a minha família esteja passando por isso, ainda que dentro de mim haja tais e tais sentimentos. Talvez agora, quando você chegar na sua casa, faça a sua listinha como o profeta falou. Ele olhava para Judá e ele via a videira sem flores, ele via a videira sem fruto nenhum, via ali a videira seca. Ele olhava para os currais e via os currais, os estábulos vazios. Ele via a oliveira sem as azeitonas, ou seja, sabe o que faltava em Israel? Faltava o vinho, faltava o azeite, faltava alegria, faltava unção, faltava sustento, faltava o trabalho. Agora, como que diante de uma circunstância dessa, ele podia dizer, ainda assim me alegrarei no Senhor? É alguém que tem muita intimidade com Deus, é alguém que sabe o seu Deus, que consegue declarar isso. Amém, queridos? Lá na sua circunstância do seu dia a dia, jamais deixe o diabo dizer que Deus não ama você, que Deus não cuida de você, que Deus não provê para você. Amém, querido? Porque o Senhor, Ele sabe exatamente o que está acontecendo com você. Deus sabe a sua dor, Deus sabe a sua necessidade, sabe exatamente aquilo que precisa acontecer na sua vida. Agora, a grande questão é nós conseguirmos nos aquietar no Senhor diante dos dias difíceis e deixar que Ele tenha o controle de todas as coisas. Amém, queridos? Deus muitas vezes vai endurecer o coração de pessoas, vai permitir situações difíceis, para que eu cresça, para que eu seja forjado, para que simplesmente sobre Jesus nas nossas vidas. Amém, queridos? Aí o verso 19 diz: o Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como o da corça e me fará andar sobre lugares altos. Diga assim: o Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como o da corça, me fará andar sobre os lugares altos. A corça é um animal muito rápido e que em perigo ela corre para a água. Por isso que é o texto que diz que assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma suspira por ti, ó Senhor. Querido, nos dias difíceis, corre para a água, e a água é Jesus. Lembra que você tem um lugar de descanso, lembra que você tem um lugar de renovo, um lugar de refrigério que está no Senhor. Lembra que você tem uma força que vem do alto sobre a sua vida, e esses pés ágeis, fortes, rápidos, faz com que você suba para lugares altos. Nós temos um lugar alto, um lugar de refúgio, que é o nosso Senhor. Amém, queridos? É nesse lugar alto que nós vamos ouvir as estratégias do Senhor. É nesse lugar alto onde nós somos fortalecidos pelo Senhor. É nesse lugar alto onde nós somos sarados pelo nosso Deus. Amém, queridos? É nesse lugar onde o Senhor renova as nossas forças. Abra sua Bíblia em Salmo 29. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Há uma voz do nosso espírito, e essa voz é do Senhor. Há uma voz de Deus dentro de nós que deseja ser liberada para que todas as coisas sejam alinhadas à vontade do Senhor.
Há um Deus que do seu alto e sublime trono, Ele decreta sobre a minha vida e sobre a sua vida. Há um Deus que põe limite na ação do inimigo sobre as nossas vidas. Jó, quando estava em sua grande crise e tribulação, ele questionava ao Senhor. Certo dia, quando Deus finalmente resolve responder a Jó, Deus dizia a Jó: acaso você sabe quando que as cabras dão cria? Acaso você sabe aonde que está o limite do mar? Você sabe de todas as coisas, do poder da minha criação? E Deus vai questionando a Jó. E aquilo, a resposta do Senhor no interior dele, levanta a vida dele. Há uma resposta de Deus para você. Há uma resposta para a sua oração. Há uma resposta para a sua intercessão. Há uma resposta para o seu clamor. Amém, queridos? E essa resposta vem da boca de Deus sobre a sua vida. E quando Deus diz, nada pode se voltar atrás. Amém? Fique em pé. Oh, glória a Deus. Diga comigo bem forte. Nós vamos declarar isso, e a voz do Senhor vai mudar as circunstâncias dentro de você. Amém? A voz do Senhor vai abalar o céu sobre a sua vida. Quem crê nisso? A voz do Senhor vai colocar a sua vida, vai colocar as suas emoções alinhadas ao Senhor. Amém? A voz do Senhor vai trazer para a sua vida o equilíbrio de todas as coisas. A voz do Senhor vai derrotar os teus inimigos. Amém? Quem aqui tem inimigos a serem derrotados? Quem aqui está aguardando o dia desses inimigos serem destruídos? Há uma voz do Senhor para esse dia. Amém, queridos? Há uma voz do Senhor que nessa noite pode bradar do céu e transformar todas as circunstâncias. Pode destruir sentimentos, espíritos de medo dentro de nós, de frustração, de angústia, de tristeza, de opressão, de incredulidade, de angústia sobre as nossas vidas. Há uma voz do Senhor que derrota a voz do inimigo dentro de nós, dizendo que Deus não nos ama. Há uma voz de Deus que precisa ser bradada dentro de nós para nos fazer acreditar no amor do Senhor. Há uma voz de Deus que quer dizer aos teus inimigos: respeite o sangue de Jesus sobre a vida dos meus filhos. Há uma voz de Deus essa noite que quer alinhar todas as coisas sobre a sua vida. Amém, queridos? Há uma voz de Deus dentro de você que quer bradar dentro de você e sobre você, destruindo toda a fraqueza, destruindo todo o medo, em nome de Jesus. Há uma voz de Deus que quer ecoar no teu espírito, dizendo que você é corajoso, que você é forte, que você é valente, que você não vai retroceder, que você não vai deixar de crer, que você é um homem de fé. Há uma voz de Deus que quer fazer com que você seja alinhado para viver o milagre e a resposta do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém, queridos? Há uma voz de Deus que, apesar de toda a circunstância e atmosfera de nossa nação, de nossa cidade, que quer nos impulsionar a continuar a caminhar e a crer e a vivermos o milagre do Senhor. Amém, queridos? Diga assim: tributai ao Senhor. Essa voz de Deus não espanta nem as baratas. Voz de autoridade, voz de chofar. Lembre-se que você está dizendo para os ares dessa cidade, você está dizendo isso para você. Você está dizendo isso para os inimigos que têm se levantado contra você para te impedir de se alegrar no Senhor, para te impedir de viver o milagre e a resposta do Senhor. Então você vai dizer forte, você vai dizer com autoridade. Amém? Diga assim: tributai ao Senhor. Seres angelicais, tributai glória e força ao Senhor.
atacado as suas emoções, que tem atacado a sua mente, inimigos que têm atacado o teu sono, inimigos que têm atacado o seu ministério, inimigos que têm atacado os seus relacionamentos familiares, inimigos que têm atacado a tua parentela, inimigos que têm atacado a tua saúde. Esses inimigos, quando você fala isso, eles estão recebendo chamas de fogo. Por isso, querido, veja com os teus olhos da fé e declare mais uma vez: a voz do Senhor lança chamas de fogo. A voz do Senhor lança chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor derruba os carvalhos. Não há mais nada resistente do que o carvalho, do que o cedro. Sabe aquilo que na sua vida parece difícil demais? Sabe aquilo que parece resistente demais? Sabe aquilo que parece que você luta e não sai do lugar? Sabe aquilo que parece que você ora e nada acontece? O Senhor hoje diz que a voz dele vai quebrar. O Senhor diz que a voz dele vai fazer tremer. O Senhor diz que a voz dele vai arrancar. O Senhor diz que a voz dele vai desnudar essas florestas. O Senhor diz que a voz dele vai derrubar esses carvalhos. De novo, a voz do Senhor derruba os carvalhos.